Olá meninas, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui juntas novamente. Amém? Olha, eu quero te aconselhar, não perca, amadas, não perca. Essa série ela está muito rica, com muito conhecimento, muita revelação. Eu tenho certeza que se você conceber no seu espírito esse ensinamento, certamente você vai se tornar uma grande mulher, uma mulher forte em Deus. Amém? E o nosso tema desse devocional de hoje é parecida com o Pai. Todo filho, naturalmente, normalmente, se parece com o seu pai. E nós também, como filhas de Deus, nós devemos nos parecer com o Senhor. Ou seja, voltar à nossa versão original. Por quê? Porque nós fomos criadas à imagem e à semelhança do Senhor. O que é que nos deforma? O que é que muda isso? O pecado. Mas nós somos criadas à imagem e semelhança do Senhor. Aqui em Gênesis 1:26 fala: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o Senhor não só nos criou à imagem e semelhança dele, como também o Senhor nos deu domínio, o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu governo. E o Senhor quer que a gente tome isso novamente, tudo aquilo que o pecado, que o inimigo nos roubou, o Senhor Ele quer nos devolver. Amém? Romanos 8:29 diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ser parecido com o Pai ou parecidas com o Pai é a nossa versão original. O Senhor nos criou com essa intenção, com esse intuito, que nós como filhas tivéssemos o mesmo atributo, que nós tivéssemos as mesmas qualidades, que nós nos parecêssemos com o nosso Pai Celestial. E o que nós temos que fazer para isso acontecer? Então, essa foi a forma original que o Senhor nos criou. Por causa do pecado, nós acabamos perdendo isso, né? Quantas pessoas que elas foram se distanciando tanto de Deus, que perderam totalmente a sua identidade, as suas características de filha. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tome isso novamente. E qual é a nossa parte? Ser parecidas com Deus é a verdade posicional nossa. É a posição que nós já temos diante dele, mas nós precisamos experimentar isso, precisa ser para nós uma verdade experimental. Então vamos ver o que nós podemos fazer, qual é a nossa parte disso. Filipenses 2, aliás, antes de Filipenses eu quero ler aqui 1 Coríntios 11:1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então aqui está falando de algo que nós temos que fazer. Não é verdade? Sede meus imitadores. Então está falando de algo que nós temos que fazer, que nós podemos fazer. Por exemplo, se a gente for brincar, imita aí um passarinho, né? Então é uma ação nossa. Então ser imitadores de Deus é algo que nós precisamos fazer. Filipenses 2, de 5-8 diz assim: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha só que coisa tremenda. Essa foi uma ação de Cristo, né? E aqui a palavra está dizendo: tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então o Senhor nos convida
para nós estarmos cheios com esses mesmos sentimentos. E que sentimentos foram esses? Sentimento, amadas, de humildade. Muitas vezes nós usamos até um chavão, né? Para quem já é cristã, já há algum tempo, a gente usa um chavão. Os humilhados serão exaltados. Você está sendo humilhado, então os humilhados serão exaltados. Não está dizendo que quem é humilhado vai ser exaltado, mas está dizendo que aquele que se humilhar, né? Até tem um louvor que antigo que nós cantamos bastante. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Olha só, aqui está falando de algo que nós fazemos. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás para mim os seus ouvidos ao meu clamor. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é nos humilhar. E outra coisa que Jesus ele fez aqui, ele foi obediente. Olha só, ele se humilhou, ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, amadas, Jesus, para ele ser parecido com o Pai, ele já foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Essa já era a sua versão original. Mas no seu tempo de peregrinação aqui na terra, enquanto ele esteve aqui, ele também fez a sua parte. Porque Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então, ele também era suscetível a erros, né? Mas Jesus, ele estava sempre numa posição de dominar a sua carne, de dominar os seus pensamentos, de dominar os seus sentimentos. Então, Jesus, ele foi 100% aprovado. Ele cumpriu o seu propósito. E com o Pai, nós precisamos cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Também eu queria ler com vocês aqui Romanos 8, de 5 a 9. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Portanto, o penhor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém tem o Espírito de Cristo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, amadas? Então, se de fato o Espírito de Deus, ele habita em nós, então nós vamos lutar, vamos cuidar das nossas emoções, vamos cuidar para não andar segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, para nós mostrarmos realmente que nós nos parecemos com o nosso Pai Celestial. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Também aqui em João 12, 26 diz assim: se alguém me serve, eu acho esse versículo tremendo. Olha só, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha só, aqui também está falando de ação, está falando de atitude, né? Se alguém me segue, está falando de uma atitude de ir após alguém, de seguir alguém, né? Então, onde o Senhor está, nós também vamos estar. A palavra do Senhor diz que nós estamos assentadas juntamente com Cristo nos lugares celestiais, acima de principados, potestades, de hostes espirituais da maldade. Então, nós temos uma posição onde o Senhor está, nós também estamos, né? E aqui fala, ali estará também o meu servo.
E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, uma coisa está ligada à outra. Aquele que segue ao Senhor vai estar onde Ele está. Aquele que segue está onde Ele está tendo uma posição de servo. E quem tem uma posição de servo será honrado pelo Pai. Olha só que tremendo isso. E o meu Pai o honrará. Então, que você fique com essa palavra, que você possa, minha amada, ocupar essa posição que o Senhor já conquistou na cruz por você, pela sua vida. Que você tome o seu lugar, que você tome a sua posição de filha e que você se torne cada dia mais parecida com o Pai. Deus te abençoe e até a próxima.